Fala Fogão, 8 de janeiro está começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro e nesse segundo vídeo do dia, sem vinheta, sem nada, direto ao ponto, quero trocar uma ideia com você a respeito de folha salarial. Afinal de contas, o principal indicativo de competitividade no futebol brasileiro, via de regra, é quanto você gasta na sua folha salarial. Quanto mais você gasta, maior a sua probabilidade de brigar pelas grandes conquistas. Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Via de regra, é assim que funciona. Só que, logicamente, como o futebol não é uma ciência exata, nós temos as exceções. O próprio Botafogo já foi uma exceção. Em 2017, a gente não tinha a maior folha salarial e a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores. Em 2021, Fortaleza foi exceção. Ficou o tempo inteiro dentro do G6, uma folha de 3 milhões e meio de reais. Já o Grêmio foi a exceção contrária, com uma folha de 14 milhões e meio, caiu para a Série B. Existem exceções e por isso o futebol é apaixonante. Mas, via de regra, se você investe mais, você tem maiores chances de brigar pelas grandes conquistas. E o que o torcedor botafoguense quer saber é o seguinte: com a chegada do investidor, com a transformação do Botafogo, do futebol do Botafogo em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, Clube Empresa, mais dinheiro, mais estruturado, dívidas equalizadas, nós teremos folhas salariais que nos permitam brigar pelas grandes conquistas? Vamos entrar nos campeonatos ano após ano para brigar lá em cima, buscando eventualmente levantar a taça? É essa a pergunta que eu vou buscar responder aqui para você, buscando explicar como é que deve funcionar na SAF. Eu já dei uma palhinha sobre isso no primeiro vídeo do dia, tá? No vídeo da hora do almoço eu falei aqui sobre o cronograma de investimento. É um vídeo muito importante, inclusive, tá, Fogão? Recomendo que você assista. É uma explicação bem detalhada de como deve ser utilizado esse dinheiro que vai ser aportado inicialmente no Botafogo. Você já está sabendo, 50 milhões iniciais, 5 dias após a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, 100 milhões no ato da assinatura do contrato definitivo, quando John Textor, que lidera o fundo Eagle Holding, de fato vai ser dono do futebol alvinegro, com 90% das ações, e também aqui os outros aportes, 100 milhões em 2023, 100 milhões em 2024 e 50 milhões em 2025, completando esses 400 milhões que a gente está ouvindo falar o tempo inteiro, certo? Expliquei detalhadamente isso porque a gente precisa alinhar expectativas. Quanto maior a nossa expectativa e quanto mais desalinhada ela está em relação àquilo que vai acontecer na realidade, maior é a nossa frustração, certo? Expectativa e frustração estão sempre assim, ó. Uma é alta, a outra também é. Porque quando você tem uma expectativa muito elevada e isso não acontece, a frustração é desse tamanho aqui, é realmente muito grande. Então, falei tudo isso no vídeo da hora do almoço, eu recomendo que você assista. Se você já acompanhou, se você já assistiu, logicamente você sabe do que eu estou falando. Agora vamos em frente, tá? Vamos em frente aqui para falar sobre essa questão da folha salarial. Em primeiro lugar, deixa o seu like aí. Não falei disso aqui, mas é importante, isso nos ajuda a crescer. E a gente está crescendo graças a vocês. Se inscreva no Fala Fogão, deixa o like, isso traz mais botafoguenses para ficar conhecendo o canal, certo? Então, dito isso, agora sim a gente fala sobre folha salarial. Em primeiro lugar, eu vou explicar aqui para você como é que vai funcionar a regra da folha salarial, que foi justamente uma exigência que o Botafogo colocou nessa proposta para o John Textor. Você deve lembrar que antes, lá em maio de 2021, o Conselho Deliberativo votou a respeito de algumas cláusulas de performance atreladas à conquista de títulos ou desempenho mínimo nas competições. Você deve lembrar, é um título de expressão em 10 anos, ou 6 vice-campeonatos, 5 vice-campeonatos daquilo ali. Tinham algumas regras ali que agora, sinceramente, não vou lembrar. Mas isso não está na proposta atual, foi retirado. E já naquela época eu havia falado por que seria retirado. Porque nenhum investidor em sã consciência, ele assinaria um contrato, faria um aporte de 400 milhões de reais, correndo o risco de, num prazo de 10 anos, caso uma conquista de grande expressão não acontecesse, que é algo que foge do controle do investidor, o Botafogo, a associação sem fins lucrativos, Botafogo de Futebol e Regatas, o social, poderia chegar e pegar de volta o Clube Empresa, a operação. Ninguém assinaria um documento como esse, logicamente. E olha que tem conselheiro que está dando chilique em relação a isso, dizendo, pô, tiraram tudo que a gente aprovou. É óbvio que tiraram. Aprovou uma parada sem pé nem cabeça, e agora a gente vai ter a votação dia 13. Votação para a gente ficar atento, mais uma vez, estou alertando isso aqui. Temos que ficar atentos e dia 13 estarei lá, em General Severiano, tá? Por volta das 6 da tarde, para ir acompanhando. A votação vai ser híbrida, vai ter gente que vai votar à distância, mas vai ter gente que vai lá na sede e a torcida tem que estar lá, para mostrar o que a gente quer. Então assim, quando a gente fala sobre tudo isso, Fogão, quando a gente vai falando sobre cláusula de performance, a gente quer a conquista de títulos, logicamente, nenhum torcedor vai ser maluco de falar o contrário. Se a gente fala sobre performance e títulos,
a gente está falando de investimento. Quanto é que a gente vai colocar para a folha salarial? E o Botafogo estabeleceu, portanto, uma regra. Do primeiro ao sétimo ano, a gente vai ter um aumento na folha salarial gradativo, ano a ano. E de que maneira vai funcionar? São duas as possibilidades de aumento. A gente vai ter um aumento com base no IPCA, ou seja, corrigido pelo índice da inflação, aqui no nosso país. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é de 50% em relação à receita bruta. Então, se o Botafogo teve uma receita bruta de 200 milhões de reais, no ano seguinte é esperado que a folha salarial seja de 100 milhões de reais no ano. Aí você pode se questionar, essa folha toda para o futebol profissional? Essa é uma boa pergunta que a gente vai ter que esperar a resposta. Se no ano seguinte nosso faturamento ele eleva para 300 milhões de reais bruto, então no próximo ano a folha vai ser de 150 milhões de reais. Tá? O gasto com folha salarial vai ser de 150 milhões de reais. Ou seja, à medida que a nossa receita eleva, a nossa folha salarial no ano seguinte também vai aumentar. E esse é um ponto bem importante, bem relevante, porque, obviamente, trazendo mais uma vez essa questão aqui, o principal indicativo de competitividade no futebol brasileiro é quanto você gasta com folha salarial. Então, se você consegue gastar mais com folha salarial, contratando bem, jogadores de qualidade e tal, que vão receber mais porque tem mais qualidade, você aumenta as suas chances de chegar e brigar de igual para igual com as outras equipes, mesmo aquelas que vão ter uma folha salarial maior do que a sua, porque a gente sabe que no futebol brasileiro não é porque você tem uma folha de 2 milhões a mais do que a minha que é garantido que você vai me vencer. A gente sabe que não é assim que funciona. É claro que quando a gente fala, por exemplo, hoje de Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, até o Corinthians agora que deve entrar nesse bolo, a gente está falando de equipes com investimentos na casa de 20 milhões de reais por mês em folha salarial, que tem um elenco recheado de grandes jogadores. Tanto o time titular quanto o banco são grandes jogadores. De repente o Botafogo não vai chegar nesse nível, tá? Porque para você chegar no nível de 20 milhões de reais de folha, a gente vai ter que ter um faturamento realmente muito considerável. Mas a gente pode ter um grande time e com um banco com bons talentos também, mesmo que não sejam jogadores já conhecidos. Jogadores que você faz um mapeamento de mercado, você encontra esses jogadores de repente numa Argentina, no Uruguai, no Paraguai, ou mesmo aqui no interior do Brasil, e você traz esses jogadores, fazendo a aposta que eles vão se desenvolver. E também com garotos da base, fazendo um grande trabalho de base. Então o Botafogo vai ter capacidade sim de brigar. Qual vai ser essa folha salarial? Eu estou apostando que em 2023 a gente vai ter uma folha salarial na casa dos 8 milhões de reais. É uma aposta, não é uma informação, é mero achismo da minha parte. E por que eu estou considerando isso? Por conta dos números que a gente deve gerar de faturamento nessa temporada. Tá? Por conta dos números dessa temporada. Eu estou imaginando que a gente vai ter uma folha de 8 milhões de reais. Se a gente tiver em 2023 uma folha de 8 milhões de reais, vai ser a maior folha que a gente já teve. Então se a gente chega a 8 milhões de reais, a gente dá um salto de qualidade, não dá para negar. Porque a gente vai ter mais capacidade de contratar excelentes jogadores, mesmo que não seja um elenco inteiro de jogadores já conhecidos e tudo mais. E aí entra, Fogão, um outro lado da moeda e a grande importância de ter um investidor com a mentalidade e visão de John Textor. O John Textor deu uma entrevista em novembro de 2021, tá? Um podcast, The Athletic Football Podcast. É realmente muito interessante. Aqui no canal, inclusive, eu e o Ricardo, a gente fez uma live para poder destrinchar as ideias de John Textor. Pode procurar aí nos vídeos aqui do canal, a capa do vídeo, inclusive, da live, as ideias de John Textor. E a partir de 1 hora de live, de 1 hora em diante, a gente fala exclusivamente sobre as ideias que ele compartilhou nesse podcast, certo? Então, recomendo também que você convida, que vale a pena pra caramba. Só que nesse podcast, quando ele estava dando essa entrevista, ele falou justamente uma parte muito interessante sobre captação de talentos. Como é que você compete com uma equipe que vai conseguir investir mensalmente 8, 9, 10 milhões a mais que você em termos salariais? É uma diferença considerável. Verdade seja dita, é uma diferença pra lá de considerável. Como que você compete com essa equipe? Você compete sabendo mapear talentos melhor do que o adversário. Melhor do que todos os outros times do futebol brasileiro. Você criando uma rede de observação, criando de repente centros de formação em outros países, de repente o Botafogo com um centro de formação na Argentina, no Chile, na Colômbia, pode acontecer. Ou mesmo nos Estados Unidos, em outros lugares. O John Textor já falou, buscar talento em todos os lugares do mundo. Pode ser aqui na América do Sul, pode ser na América do Norte, pode ser na Ásia, enfim. Você mapear talentos em vários lugares mundo afora. Você consegue competir em pé de igualdade não brigando apenas na grana, porque se você tentar brigar só na grana, a diferença salarial vai pesar para o lado do adversário.
Então hoje, por exemplo, o Atlético Mineiro, que tem uma folha de 20, 22 milhões de reais, e o Botafogo, de repente, com uma folha de 8, 9, 10 milhões de reais, se a gente for pensar só em números, a gente não vai brigar. Porque essa diferença de 10 milhões, 12 milhões, vai fazer uma baita diferença. Porque eles vão ter um elenco recheado de grandes talentos. Enquanto a gente vai ter realmente bons jogadores, mas de repente, por conta de uma lesão aqui, um desfalque ali, o nosso time já dá uma caída. Mas se nós soubermos mapear talentos, aí a gente começa a equilibrar essa brincadeira. Então a folha salarial do Botafogo ao longo das próximas temporadas, sim, vai ser uma folha salarial que nos permita brigar, que nos permita entrar nas competições para brigar, para fazer jogo duro com todas as principais equipes em termos de nível salarial, tá? Futebol não é uma ciência exata, então não é porque investiu mais que você vai ganhar. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes, né? Futebol não é uma ciência exata. Então a gente tem que buscar se sobrepor em outros elementos. É claro que para o Botafogo, que veio tendo uma folha salarial de 3 milhões e meio, 4 milhões, a gente dobrar a nossa folha é significativo pra caramba. A gente pode imaginar uma melhora considerável no nível de reforços, por exemplo. Que a gente venha a ter 5, 6, 7 jogadores que tem um nível acima, sabe? Aqueles caras que você fala assim, dá a bola nesse cara que ele ajuda a resolver. Tá entendendo? Isso vai fazer diferença. Agora, 20 jogadores no elenco dessa característica, é difícil imaginar. É realmente difícil imaginar. Pelo menos nesse primeiro momento. Ao longo do tempo pode acontecer? Pode acontecer. Porque a gente não sabe até onde a gente vai chegar. Porque o potencial da marca Botafogo é muito grande. É muito grande, só que era mal utilizado. Agora a gente vai ter a capacidade de explorar todo esse potencial. E com um parceiro internacional, né, com um investidor estrangeiro, obviamente, isso também alavanca esse potencial de marca que a gente tem de internacionalizar a marca Botafogo, que já é reconhecida mundo afora, mas pode nos ajudar a gerar ainda mais dinheiro. E quanto maior o faturamento, bom para o investidor, bom para o torcedor, porque pode ver o Botafogo se reforçando cada vez melhor. Só que, novamente, vai ser um processo. Vai ser um processo. Não vai ser da noite para o dia. Ah, Vitor, qual o tamanho da folha agora em 2022? Qualquer número que eu fale aqui pode ser mero chute. Pode ser um achismo. A gente vai chegar a uma folha de 6 milhões, 5 milhões, 7 milhões. A princípio, você vai lembrar que o Durcésio Mello havia comentado que no meio do ano a nossa folha dobraria para 5 milhões de reais por mês, que já seria uma bela de uma folha, considerando a realidade do Botafogo, sem virar clube empresa. Porque o ponto aqui é, quando a gente fala sobre esse Botafogo com mais dinheiro, é óbvio que a nossa expectativa é que de repente a folha nesse ano de 2022 possa ser até maior do que 5 milhões de reais. Que a gente chegue de repente a 6, 7. Será que dá para chegar? Acredito que sim. Acredito que dá para chegar. Só que ao mesmo tempo, para isso fazer sentido ao longo dos anos, para a nossa folha de fato ir aumentando ao longo dos anos, e não apenas sendo corrigida pela inflação, o nosso faturamento tem que aumentar. Nosso faturamento tem que aumentar. Para aumentar faturamento, Fogão, você precisa de quê? Você precisa de patrocínio, de verba de TV, venda de produtos oficiais, estádio cheio, sócio torcedor, outros acordos comerciais. Nós podemos fazer a diferença. Pela primeira vez na história do Botafogo, a gente está sabendo que se a gente chegar junto, se o faturamento do Botafogo aumentar, no ano seguinte a folha salarial aumenta. E se a folha salarial aumenta, o que acontece? O Botafogo se torna mais competitivo, porque via de regra é isso que acontece no futebol brasileiro. Eu estou batendo mais uma vez nessa tecla. A hora de abraçar o Botafogo é agora. Porque ao longo dos próximos anos, pode ter certeza, a folha salarial do Botafogo aumentando, não apenas sendo corrigida pelo índice de inflação, mas aumentando de fato, o Botafogo vai chegar para brigar. Seja por Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Vai ganhar? Não sei. Futebol não é uma ciência exata, conforme eu disse. A gente não tem como prever quando vai acontecer, mas que a gente vai passar a chegar para brigar, que a gente vai passar a chegar nas fases agudas, disso você não tem a dúvida. Vai acontecer. Até porque junto da folha salarial, a gente também vai ver investimento em estrutura, tecnologia, inteligência de mercado. A reconstrução do Botafogo. Um Botafogo que quer ficar aqui em cima. E não de vez em quando faz uma graça, mas a maior parte do tempo está escondido no futebol brasileiro. Um novo Botafogo está nascendo e a gente tem que estar junto desde o começo. O Botafogo velho, deixa para trás. Deixa para trás. Sua frustração com o Botafogo velho também. Para trás. Olha para frente. E olhando pra frente, a gente tem que caminhar lado a lado com o Glorioso. De mãos dadas com o Glorioso, todo mundo, porque isso vai ser bom pra mim, pra você, pro Botafogo e pra todos os botafoguenses que serão formados a partir de conquistas que a gente vai, com certeza, alcançar mais adiante, certo? Dito isso, Fogão, quero saber seus comentários a respeito aí da expectativa em termos de folha salarial, como é que você vê essa situação e, obviamente,
Amanhã, domingo, tá? Não garanto que vai ter Radar Alvinegro ao longo do dia, mas 10 da noite tem live aqui no canal. Então já fica o convite, domingo, 10 da noite. Se tiver algum assunto extraordinário ali ao longo do dia, eu busco fazer o Radar Alvinegro, porque domingo também mereço uma folguinha. Foi intenso pra caramba essa semana aí. E que bom que foi intenso, né? Porque muitas coisas positivas estão acontecendo no Botafogo. É isso, Fogão. Eu aguardo você amanhã aqui no canal, seja no Radar Alvinegro, seja na live às 10 da noite. Um grande abraço e até mais.